Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Terminou a Copa do Mundo, né? Mas ainda temos algumas coisas para analisar, por isso, Fabrício Neves Correia está aqui, foi um grande árbitro, aspirante à FIFA, e trabalhou em tudo que foi peleia aí em nível estadual, nacional e internacional, para a gente também falar um pouco do VAR, que ontem acabou tendo participação direta na decisão da Copa do Mundo. Quer dizer, não foi uma decisão de um jogo classificatório, semifinal, foi decisão direta na final da Copa do Mundo, e não tem, né, Zac, Luiz Fernando Zac, aquela história, o jogador não pode reclamar. Os jogadores foram para cima dele fazendo sinal com o braço, enquanto que ele já estava ouvindo uma mensagem de cima. Eu até estava falando com o Fabrício no carro, eu estava assistindo um jogo com um monte de gente, umas 15, 20 pessoas, entre casais, crianças, e nessa hora de Copa do Mundo, todo mundo escolhe um lado para torcer, mesmo que nunca veja futebol. Estava minha filha também, eu estava indiferente. Eu disse, eu vou torcer por um bom futebol. Quem começar a jogar melhor, eu vou torcer. Quando começou a dar problema na arbitragem, vou torcer para a Croácia. Vou me ferrar, mas vou torcer para a Croácia. Volta pro vermelho. Tomei 4 Aí é o seguinte, aí tô torcendo. Eu tava torcendo para ser 9-8, porque é um jogo bonito. Bom, mas aí é o seguinte, quando o juiz deu aquela falta que não foi, estava assistindo na foto, o Simon disse que não foi. Aí eu olhei o repeteco, vi que não tinha sido mesmo. Aí veio o árbitro de vídeo. Quando deu o lance do árbitro de vídeo, eu disse, não se preocupe que acabou a Copa do Mundo. Ele vai dar. Como é que ele vai ir contra 5 caras lá de cima? Então, ele volta, né? Ele olha e volta. Claro, ele olha, volta. Ele demorou macho, 2 minutos e meio para tomar aquela decisão. Ele é tão macho, mas não é tão macho assim, né? Então, porque faz e acontece, porque apito, porque bota pra rua. Eu sou o galo da Comebol. Mas aí o mundo inteiro em cima de ti. É diferente, bem diferente. Aí é o seguinte, 5-1 lá de cima, vou por eles. Ele não tinha dado o pênalti, depois deu. Ele decidiu uma Copa do Mundo. Agora, se a França ia ganhar ou não sei. Acho que acabava ganhando. Sim, não sei. Aí nós estamos lá. É um achômetro. Mas eu acho que pela parte física. Boa tarde, ontem, está implícito, boa tarde. Ganharia a França. Mas teve as circunstâncias da arbitragem também, sem dúvida. E a gente viu que depois do erro da falta do primeiro gol da França, o Pitana sentiu muito o jogo. Porque ele viu que resultou no gol e depois daquilo ali ele começou a apitar, parece que amarrado, parecia que engessado. E aí na hora do pênalti, que ele marca o tiro de meta e quando ele está voltando para se posicionar, ele já escuta a comunicação do VAR. E aí ele fica na volta dos franceses, aí ele vai até a tela de beirada de campo. Aquela história de que dá cartão amarelo para quantos da França ali? Mas nem por simulação. Não. Mas então essa conversa é uma boa dormir. Mas nem por simulação deram. É só aqui, zona é na final da Copa do Mundo. Então é o que a gente estava comentando. O protocolo da FIFA que marcou aquele lance ali de pênalti. Porque o Pitana, na sua essência de árbitro argentino, ele tinha marcado o tiro de meta. Mas aí na comunicação ele sai de campo, consulta o VAR, olha, vai retornar, volta até o VAR e aí que ele marca o pênalti. Mas Fabrício, só para mim aprender, quando ele dá o tiro de meta e vai indo em direção ao meio do campo, para a bola sair jogando, e ele bota o dedo aqui para poder ouvir. O que o VAR diz? Lance duvidoso ou dá a opinião dele? Não, ele fala, analisamos aqui o lance, vai até a tela para consultar. Em 15 segundos eles têm... Isso aí. Eles conseguem fazer o consenso dos... Eles têm esse poder. Mas ele demorou a aceitar. E consulta. Daqui a pouco aqui é essa aqui. Entendeu? Não, tudo bem, mas são 3, 4, tu entende? Tu tem que escolher uma das câmaras, porque tem lance, não vou entrar no mérito de ontem, mas tem alguns lances que conforme a câmera tu tem interpretação diferente. Mas quando tem a câmera lenta, a interpretação é uma. Quando é na velocidade do jogo, é outra. Tanto que eu não sei se vocês... Do próprio Miranda. Acho que durante a Copa, a seleção mais prejudicada pelo VAR foi a seleção brasileira. A gente teve o lance... Não nos deram moleza. A gente,
Mas tudo... Tem dúvida, nem olharam. Mas Tem relação com o Coronel, Rec? Claro, obviamente. Não tenho dúvida. Sandro Meirahit não fez a final da Copa por causa do Coronel nos primeiros dias Não da Copa. tenho dúvida. Vocês podem ter certeza disso. Aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com tenho o dúvida. Noveleto. Como é que vocês aguentam o Coronel Nunes mandando a CBF? Não, tu tá enganado. O homem é um cara inteligente. Não, mas pro Noveleto todo mundo é inteligente. É. Mas o inteligente que ele falou não era o Caboclo, Rec? É impressionante. É, Rec. Quando ele fez a referência Tu ao... tá louco, Chico? Quando ele fez a referência, não era ao novo isso foi no Caboclo? ar. Não, Isso faz foi no tempo ar. já isso. No ar ele encheu a bola do Caboclo. Pois é. Foi numa conversa, eu e ele. Eu apavorado. Disse, esse homem vai comandar. Chico, tu lembra da entrevista que ele deu aqui na Copa do Mundo? Falando da Copa do Mundo e da Olimpíada? É que uma coisa também... Conteúdo conjunto vazio. É que assim, ó, uma coisa que as pessoas têm que procurar se aprofundar mais, e eu estou aqui para ajudar vocês a esclarecer, é que o VAR ele existe para 4 situações, que é a chamada do vídeo. Então a gente tem aqui, vou repassar para vocês aqui, o gol, a expulsão direta, o pênalti não pênalti e a identidade errada quando alguém tomou um cartão. Aí muita gente falou assim, mas aquela primeira falta do Griezmann não tinha que ter o VAR? Não. Aquilo ali é um lance de interpretação do árbitro. O Pitana é um cara que, em jogos da Libertadores, deixa o jogo correr, o jogo ser pesado, o jogo ser de muito contato. E É uma na característica Copa, dele, né? ele errou um lance de simulação por parte do Griezmann. Mas no impedimento Mas não entra. deram pra ninguém, né? Impedimento entra na... Quando é gol ou não gol. Aí sim. Tá, mas Mas então aí- repita as 4, vamos ver. Gol, expulsão direta, Tá, mas gol... pênalti não Ou se a bola pênalti. entrou ou não entrou. Não, agora Aí é o relógio. Aí É o já entra relógio. outra Copa, sabe? Já. Não. Mas então, que Não, mas situação é o gol? Não, é que se assim, refere? gol é Gol analisar... legal ou ilegal. Teve impedimento, não teve? Teve Isso, falta, não isso. teve? Todo Teve gol. um empurrão, que nem o lance do Miranda. Foi com a mão, enfim. Isso. Aí, Gol, aí qual outro? só pegando esse gancho do gol, até pro Fabrício ampliar essa análise. Esclarecer. A falta que gerou a cobrança e o primeiro gol da França, ela não existiu. Mas esse caso, como a jogada parou ali e depois começou outra, por isso não teve revisão da Isso aí. falta se foi ou não. Foi interpretação do árbitro que ocorreu a falta. Mas falta não entra. Não. Falta não Não, entra. mas é que assim, a falta resulta no gol. Não, eu sei. Ela é o lance de origem Mas do daí é gol. o segundo Mas lance. aí Mas é um como, outro lance. como interrompe o jogo e depois começa outro, Tá, e aí a segunda situação... Aí a expulsão direta. que é aquelas que pipocaram, por exemplo, do Isso. Cristiano Ah, Ronaldo, deu que o VAR queria dar deu vermelho e ele deu não, amarelo. é vermelho. Vai lá e volta e dá o Aquele vermelho. ali foi bem. Não era para lance de Eu vermelho. também. Era um exagero. Exagero. É, também Cara, acho. tá se livrando do outro. Para aí. Esse foi o senegalês, o Didiu, que apitou esse jogo. É, né? mas ele é... E uma outra questão que a gente tem colocado muito, Ele foi bem. a FIFA tem muitas questões para aprimorar dentro do VAR, muitas questões, mas principalmente eu acho que o jogo vai ficar mais bacana, mais justo se a gente tiver o desafio por parte de cada equipe cada um sabe onde aperta o uma sapato. vez no primeiro tempo e uma vez no segundo tempo. Aí vai ficar mais Você justo. acha que vai enveredar por isso aí? Olha, Rec, se a gente pensa em justiça, eu acho que sim. Sim, mas tu defende isso somado já à função do VAR. Sim. Quer dizer, o juiz, o VAR pode lá em cima, durante um jogo, por 10 vezes, Sim, atuar. chama. Além disso, teria o direito de Do cada desafio time... de cada time ter o seu. Como é no Tipo vôlei. vôlei, como é no além tênis. disso, não. Além disso. Pô, mas não é só uma zona. Vai parar quantas Não, vezes? Rec, uma vez para cada time. Tá, mas, Por tempo. mas o VAR ainda continua agindo? E o VAR continua. É, mas eu acho que fica justo, não acha? Vamos... É que eu É um outro esporte. É um futebol de outra maneira. Eu concordo uma vez para cada tempo, para cada lado, e é o controle do VAR, só isso. Quer dizer, então, que... Né, só que aí nessa análise tem um problema, Ontem Zac. o treinador da França pediria no pênalti. Sim, ou seja, o Beleza? treinador da França pediria no pênalti. Beleza. Ou o treinador da Croácia pediria na falta, para dizer que cara não foi tomou. falta. Não, mas falta tá Não fora do pode esquema. ter Falta não interpretação. pode. Ele poderia pedir Mas é que não pro houve lance o do toque. gol, Mas falta eu não sei, mas pode. não entra no protocolo. Senão é eles vão apitar o protocolo, jogo. Maurício. Tudo é protocolo. Não, mas é que a gente está criando uma nova etapa no protocolo. Não, mas aí- Sim. Quando a gente fala em desafio, eu posso desafiar É uma qualquer outra coisa. etapa. Mas eu posso desafiar se a bola bateu ou não no jogador. mas Vai o ser tiro de meta ou Mas o escanteio. desafio tem que ser determinado. Tem regra para ter o desafio. Mas é que... Seriam as regras do VAR. Mas é que assim, gente, se a gente pensar
que o desafio só vale para os 4 casos em que o VAR já estará atuando, o desafio é inócuo. Não. Sim. Porque o VAR já está revisando vai o lance. limitar um em cada tempo. Mas é que daí Não, mas é que se o VAR mas é que segue aí atuando, o time pode pedir o independente- desafio, é por isso. O time pediria. A seleção o VAR pode não. pedir o desafio. Tá, mas aí vamos lá, a gente pega um caso, não vou citar nome de árbitro, mas a gente pega um árbitro caseiro, que tem a fama de caseiro. Ele dá uma ajeitada num lance, eu reclamo. Beleza, anulei. Mas ele dá ajeitada no segundo e no terceiro e Não, mas segue. tu tá dizendo que árbitro ajeita. É isso que eu quero entender. Não, eu tô numa situação hipotética. Ah, mas se eles não ajeitam, não vão pensar nisso. Então tu acha que árbitro ajeita? Não, eu tô levantando um ponto para discussão. Tem árbitro que é nitidamente caseiro. Eu sei, mas é que tu também, é como disse o Fabrício, tu não pode criar um outro esporte. Porque se começar a parar... Ontem ele parou 2 minutos e meio... Para tomar essa decisão. E ele deu só 3 de desconto no primeiro tempo. E teve mais uma parada, teve a lesão no jogador. Começa a parar o jogo. Daqui a um pouco eu estou ganhando o jogo, meu time, e eu quero matar o jogo. Aí eu vou pedir o VAR de um lance que não tinha talvez a necessidade do VAR, eu peço o VAR, o juiz vai olhar na tela, mas 1 minuto e meio esfreia o adversário. É que assim, Maurício, o que eu te coloco? Eu acho que tu tem que acompanhar mais o nosso canal do Central do Árbitro. Que a gente No tem YouTube, no YouTube, no né? Facebook. YouTube, tá. Aí tu vai estar mais por dentro de como a gente colocou o VAR durante toda a Copa. Mas é dentro da tua ideia, ela é boa. Mas o que a gente coloca aqui é que se a FIFA quiser aprimorar para tornar o futebol moderno, como é nos dias de hoje, uma coisa mais justa, seria caro interessante o desafio para cada seleção. Mas aí vamos pro outro lado. Digamos que não fosse a Croácia ontem, a adversária da Se França. fosse qualquer grande... Argentina ou Brasil ou Não Inglaterra. seria o ou pênalti. Itália. Não daria Não pênalti. seria o pênalti. Não Aí daria. é que Não, tá. eu vou tenho para um mesmo. outro daria. lado, Rec. Eu vou Porque para ele já não tinha dado o pênalti. É ou não é? Sim. A convicção dele é que não era Não, pênalti. nem deu bola pro lance. Rec, eu vou Ele no nem viu que tocou na mão. eu vou num outro lado de análise. Se a França perde o Mundial, ela ia reclamar daquele lance de pênalti como considerando algo claríssimo? Não. Claríssimo pra ti. Acho Pra que mim não foi pênalti. Não, pra mim não foi. Eu não marcaria. Pra mim E o não foi. Fabrício Eu não marcaria marcaria? pênalti. Eu Pela marcaria orientação. pelo VAR. Pelo VAR, sim. Mas eu árbitro raiz que fui durante 20 anos, não é pênalti também. Eu vou dizer pra vocês. Mas é que agora, com o novo protocolo FIFA, o zagueiro que tenta, de alguma forma, defender com o braço aberto dentro da área, ele está correndo o risco que a bola bata Mas na aquilo mão ali tá e o pênalti seja subindo, Tá marcado. descendo. Não, Ele, ou ele descendo, fez seja- o movimento É. da subida e quando tu desce... É isso aí. É que Foi assim- no descendo, isso mesmo. Bate no... E aí o que ele vai E fazer? o jogador da França, que bate, acho que na coxa, enfim, tá 1 metro na frente dele. Isso. É muito pouco tempo Tudo do muito cara. rápido. É muito rápido. Dá uma casquinha na cabeça do Matuidi. Como é que ele vai botar os braços? E E, é- atrás do jogador que botou a mão Tanto na que bola, alguns consideram- tinha um jogador da Croácia, quer dizer, nem chegaria um jogador da França. E eu não entendi como é que ele deu o escanteio. Porque para mim bateu no zagueiro da Croácia e foi para dentro de fundo. Ele tava Tem dando razão, tiro de ele meta. estava dando tiro de meta, ele tinha que dar Isso, escanteio. tiro de meta. Porque quem botou foi o cara da Croácia, que estava atrás do jogador que fez o pênalti. O estranho nesse caso, alguns alegam que foi marcado pênalti, porque o jogador baixa e de fato tem um dos ângulos que dá pra ver. Quando ele vê que a bola tá chegando perto, ele abre a mão. E aí a bola bate na mão dele e acaba indo pra linha Mas de fundo. tudo bem, mas ele não faz movimento de direção à bola. O movimento natural está caindo. Esse é o problema. Esse é o outro lado de interpretação. Porque O que eu disse, o se a Fabrício, gente ele pega. corre o risco. Quando a gente sobe, Calculado naturalmente ou a não. gente baixa antes o braço. É, mas calculado ou não, ele correu o risco. Mas assim. É um negócio meio escravo. Como é que sim, vai fazer? não. Vai pular sempre assim? E agora a tua colocação é interessante. Se não fosse a Croácia, se fosse um time Itália. de primeira linha, tradição. Não, se fosse a Brasil, Inglaterra. Argentina. Na Inglaterra nem tanto. Brasil, Argentina, Itália, Alemanha, eu tenho minhas dúvidas. Apesar que o Brasil, como disse o Fabrício, ficou meio marcado, né? Sim. E outra, esse juiz que apitou o México contra o Brasil ficou com tanta raiva do Neymar que por ele não daria nem amarelo pro cara. Pro Layun. Layun. Porque o Neymar, ele fez aquela firula toda, ele saiu e deixou. Foi nem- o iraniano, o Fagani, que apitou. Ele Muito bom árbitro. Saiu correndo e disse, não. Nessa conversa aí, não. Terceiro e lugar. quarto, isso. Para mim, eu vi pouco, mas eu achei isso... Até me chamou a atenção pro do Irã. Mas Ele é um cara belo muito juiz. tranquilo, Tava se apitando. despedindo. Belo juiz. Pois é, mas do Irã, não tem tradição. Pois, esse cara não deve
Belo juiz. Nessa Tem um linha. turco lá bom também. O Sakir. O Sakir é bom. Uma Mas semifinal. turco é bom em todo lugar. Mas, isso é bom em todo lugar. Tu não vai defender a raça. Mas nessa linha, Fabrício, por que não foi escolhido o árbitro holandês para a decisão? Porque se diz, não, os árbitros na Holanda são profissionais, Porque assim, ele é o mais preparado. Maurício, a FIFA é um continente, a FIFA é uma entidade de continentes, ela é uma entidade mundial. Quis agradar o maior número de Isso, continentes. tentou de alguma forma, Agradou o Irã. tentou de alguma forma colocar na grande festa, que é a final, Sul-americano. um sul-americano para apitar um jogo entre os europeus. E aí colocou foi o o Parreira. Pitana. E só não foi o Merahit Por causa do do Coronel no início da Copa naquele voto. E o Parreira é o comandante lá Absolutamente certo. da Da perfumaria. análise técnica da Copa. Né? Da perfumaria. O Presidente do comitê. O conceito seria esse, botar um juiz brasileiro, que estava bem, Sim. botar um país sul-americano com tradição na decisão. E queria aproveitar, Rec, usar o teu espaço aqui para o pessoal ver. O Sandro Merahit é um grande árbitro de futebol. Então parem com essa coisa de perseguir o Sandro. Mas que ele ele já não se acertou com o apita Grêmio. bem brasileiro, que ele não apita bem jogo no Internacional, não apita bem jogo tá do tudo Grêmio. certo. Ele é um grande árbitro. E agora se viu que na maior competição do mundo ele brilhou. Mas é que ele errou no Ninguém jogo vai Grêmio e para a Vitória. Copa. Ninguém vai para a Copa se não for bom. Não, ele é bom. Verdade. Ele é bom. Errar todo mundo Essa coisa que todo mundo fala, o cara tem padrinho, o cara é funcionário do Itamaraty, governo federal. Não, ele é um grande árbitro. Mas é funcionário, acho que do Ministério do Planejamento, não é nem Itamaraty. Ele é um técnico, Ele é um economista, se não me grande, engano. ele é um grande profissional É. no que ele faz e um grande árbitro também. O árbitro brasileiro, acho que era o Wilton Pereira Sampaio, ele não fez muitos jogos no VAR, né? Fez, eu acho que ele fez uns 5 ou 6. Não, mas eu digo como o principal. Como comandante, ele fez como auxiliares. Ele era sempre da equipe. Ele não, um dos que mais fez jogos como principal era aquele argentino que estava marcando pênalti. O que mais fez foi o italiano. Não, foi o italiano que estava Irati. marcando pênalti em todo jogo. Mas Se ele é estava muito preparado, no ele foi um VAR, dos ele caras estava... E o que se chegou à conclusão? Dá 80% de acerto? 99,3% De acerto? de acertos por parte do VAR. Pois é, eles consideram 2 acertos A aqui no gente jogo teve- do Brasil. Por isso que eu estou dizendo, na concepção geral dá uns 80. Mas a FIFA na da FIFA gostou. deu A 99,3. FIFA gostou muito do advento do instrumento do VAR e veio para ficar. O pessoal que gosta aí do futebol raiz, do futebol de essência, vai ter que Tá, o se Arnaldo já adequar. largou ontem. O Arnaldo não suportou a cara. não gostava mais do VAR. Até O porque Arnaldo largou antes. Uma coisa é tu dar opinião só com a replayzinho, outra agora com o VAR. Tu tem que dar antes, tu tem que dar Agora tua até o opinião locutor antes tem do que VAR. cuidar a forma que vai isso gritar aí. o gol. Vamos esperar o VAR. Daqui a pouco eu grito o gol. Aí deu o lance com o duvidoso. Arnaldo, como é que foi? Não tem essa de ficar Por isso que o esperando. Haroldo- Pra passar, tem que dar posição. Por isso que o Haroldo E depois disse- vem o VAR. Viu, Luciano? Aí ele aplicou e disse, não, o lance, a imagem, o cara empurrando o Miranda, essa imagem não tinha no VAR. Conversa, que tinha, a imagem é única. A Globo não tinha mais a imagem só da Globo. Não, A claro que não. Não, mas ele disse, ele veio aplicar. A imagem que passou, que todos nós assistimos pela Globo, o jogador está empurrando o Miranda, mas esta imagem o VAR não tinha. Não é verdade, é que a posição dele foi uma do VAR foi outra. Isso aconteceu na Libertadores aqui. Porque aí não tinha o sistema do VAR que usaram aqui no jogo da Grêmio e Não, Lanús. no Grêmio e Final, Lanús da final. Que o Vasco não era o tinha. árbitro. Foi na expulsão? Na expulsão não tinha a quantidade a capacidade do número de câmeras que estava na transmissão. Então eles tiraram algumas câmeras, teoricamente. Né? Mas na Copa do Mundo... Mas por isso que o Haroldo é o melhor deles, o Haroldo de Souza. O Haroldo, isso há 40 anos, ele começou a gritar nos lances de gol. Vou dizer isso para ele numa transmissão, mas vou dizer ao vivo, só para ele ficar bem bravo. Adivinhe. Tem que adivinhar. Adivinhe. O adivinho Adivinhe. Não, enquanto fica no adivinho, dá pra segurar o gol. Estica Né? aquele adivinha, agora ele pode esticar o adivinhe. Ao invés de gritar gol com 10 segundos de grito de gol, grita o adivinho, pra esperar o VAR. Agora vai ser interessante, vai mudar. O Grêmio ganhou um Concepção do título futebol. não por causa do VAR. O Grêmio jogou 11 contra 10, não conseguiu fazer vitória nos caras, ganhou nos pênaltis do Independiente e nos 2 jogos jogou O com VAR a foi mais. utilizado. Nos 2 jogos. E estava contra certo, 10, nos 2 claro. jogos tava Não, certo. mas foi pelo VAR. Foi pelo Utilizado. E era para ser expulso. Justo. Então, foi justo. Então o VAR fez a Acerto função da dele. arbitragem, Tudo bem. né? O duro é quando volto para o jogo do Brasil contra a Suíça. O duro é isso, que todos nós ficamos com uma convicção
e o VAR dá outro resultado. Quer dizer, aí é difícil. Tu fica em dúvida do processo. O VAR nem deu bola para aquele lance do Miranda. Não. Pela análise depois, debocharam. O Colina... Empurrãozinho. Pierluigi Colina, que era cara, o chefe da arbitragem, diretor da FIFA, falando de arbitragem, ele foi depois para a coletiva Nos dizendo deu uma que era mijada. um empurrão de jogo, que o Brasil tinha que se acostumar à forma de jogar na Que Copa. era a demonstração de que nem Como todo se dissesse. contato é falta. Não. como se dissesse, vocês do terceiro mundo não se metem. É isso aí. Mas aí... Por isso que o iraniano ele se irritou tanto com o Neymar. O Pisão, ele ia dar o cartão, ia dar uma mijada no cara do México e dizia, olha aqui, ó, peraí, né? Sim. Quer quebrar a perna do cara? Quebra. Agora um pisãozinho dentro. Aí o Neymar, aí começou a querer dizer que o cara tinha feito mais do que fez. Mas aí, Reca, aí nós vamos voltar para o coronel. Eu acho que não pode se responsabilizar somente uma comissão técnica, né? A comissão técnica cuida bem dentro do campo, dentro do trabalho técnico. Mas essas coisas de conduta de jogador, de problema que possa ter um jogador, a comissão técnica certamente tem participação, mas tem que ter a mão da direção. Tem que ter. Mas não tem direção. Pois é. Não aí tem tu nenhum vai dirigente ganhar. da CBF. Aí É a tu única não te viu. entidade do mundo que não tem nenhum Mas dirigente. aí tu não vai ganhar. A gente viu. Aí tu não ganha. Mas não tem nenhum Aí vai só dirigente. nas costas do Tite. Quer dizer, o Tite não tem que estar administrando o problema do pai do Neymar, com o cabelo do Neymar, com o filho do Neymar. Não tem. O diretor tem. Ele está lá para isso, para cuidar, para dar toda a estrutura para a seleção. Aí não tem. Aí, vem cá, o Neymar entra com aquele cabelinho. Entre nós, não pode jogar com aquele cabelo. Mas alguém tem que dizer antes para o Neymar. E não vai ser o treinador. Não é função de treinador. Se vai ser via pai dele, se vai ser via o empresário, não sei. Mas o dirigente tem que fazer essa ligação. E o Brasil se perdeu nisso. Quer dizer, o jogador está machucado, não está machucado, corta, não corta, convoca, não convoca. A sensação que eu tinha, e não é a característica do treinador, não é a característica, que o Tite Superpoder. resolvia superpoderes. Ele resolvia tudo. E não é. Se ele não resolvesse, ninguém resolvia. É isso aí, não é. Ele até se envolvia pela absoluta ausência. Disse, se ninguém vai fazer, eu vou fazer, senão vai Em dar. compensação, vai dar fizeram problema. uma coisa melhor em relação à comissão técnica. Eles têm uma sala na CBF, de luxo, lá para o Tite, e ao lado tem os analistas de desempenho. E o Tite se socorre toda hora. Aqui, ó, quero ver esse jogador. Mas é quero a ver... parte técnica, essa é a função dele. Sim. Essa é a função Estou dizendo dele. que isso aí melhorou. Que o técnico Claro ia lá que de sim. vez em quando para despachar, isso acabou. Não, acabou. O Tite foi o cara que mais treinador ficou no Rio. exclusivo, treinador exclusivo. Agora, aí tu vai para a grande competição, para a Copa do Mundo, aí vai um abobado desse coronel fazer Abobado. o que fez, votar, quer dizer, votou contra o mundo, contra a combinação. Aí volta para cá, para a Copa do Mundo, fosse em Marrocos, é isso? Isso. Ao invés de lá invés nos dos Estados Unidos, Unidos. México, Canadá. Quer dizer, tudo acordado com a FIFA, com todo mundo, para que fosse lá, e ele na contramão, quer dizer... Não, e aí depois quis dizer que não fez. Pior ainda, Pior. votei errado. Pô. Botei errado porque não sabia. Não, primeiro ele disse assim, mas não era secreto? Quer dizer que na secreto pode trair. Secreto pode trair. Que ele fez 3 erros na mesma coisa. Primeiro votar em Marrocos, tá combinado votar no outro, volta no outro. Depois, surpreso porque não era secreto. E depois disse que não era ele. Não, então votaram por mim. Mas para aí. Foi o Fabrício que votou por mim, não fui eu. Fabrício, daqui para frente, o que você acha que muda em termos de concepção dos nossos árbitros? Porque nós temos o vigia, aquele que o Arnaldo chamou Não, de e vigia. agora, a partir de agosto, Coitado desses caras agora. a gente tem na Libertadores, na Copa do Brasil, o VAR. A gente tem a presença do VAR agora aqui nessas competições do Brasil. A partir das quartas, Isso né? aí. Então as pessoas vão ter que se acostumar a se adaptar com isso. E uma coisa que eu também defendo há muito tempo, Aqui mas eu vai sei dar que pau na hora dessa. eu sei que eu sou voto vencido nessa ideia, Rec. Eu acho que a FIFA, a Comebol e as ligas poderiam pensar em um membro da equipe de cabine do árbitro de vídeo, um ex-árbitro. Porque o ex-árbitro não tem mais aquela... Não tem compromisso. Não tem aquele compromisso e não tem mais aquela ideia de estar no campo apitando. É isso aí. E ele é um cara mais comprometimento experiente, ele é um cara que passou por várias situações. Então, o dentro cara do que futebol. for do vídeo, ele vai poder voltar pro campo? Claro, ele é um Sim, árbitro. são atuantes. Ele é árbitro. São todos atuantes. O Wilton- tá no o Wilton domingo no Pereira campo, Sampaio. E no Isso. outro domingo Não vai estou estar dizendo lá. não, mas na mesma competição. Não, mas no Brasil agora sim. A Gostei gente da tua não tem a cara, quantidade de árbitros. Não, mas aí é complicado. Será que não vai ter uma puxada de tapete de vez em O quando? Wilton lá sabia que não ia evitar.
Sim. O Santos sabia que não ia ser árbitro de vídeo. Não, mas mas aí não é pior. É a Mas- Copa do Mundo, Mas aqui no Brasil não vai ser assim. Aqui no Brasil vai ser assim, ó. Um domingo apita o Tião. E no outro domingo apita o Zezinho. Só que o Tião vai estar no jogo do Zezinho e o Zezinho vai estar no jogo do Tião. E aí, como é que vai ficar? Certo? Aí um dia o Zezinho lá de cima sacaneia o cara. Agora é a minha vez. Tá dando uma olhada no WhatsApp. Não, mas não é assim, né, Reg? Até porque se o Tião lá de cima sacanear o Zezinho, vai cair nas costas do Tião, porque ele tá com a TV e tá errando. Mas tu não sabe o nome do cara do VAR, do juiz, Sabe? eu sei. Sabe? Não, sabe, é anunciado, mas perguntar pra mim quem tava no VAR ontem, eu não sei. Eles não o juiz do buscam campo, eu tanto. sei. Eles não buscam. A visibilidade do campo. Não, mas Záquia, tem uma... Conheceu o Luciano do Zac na beira do campo querendo dar Záquia, no juiz. mas tem um outro lado que é importante, que o Mundial mostrou no protocolo do VAR. O Fabrício pode confirmar isso. O VAR, ele pode induzir o árbitro a tomar a decisão. Mas o árbitro vai lá na TVzinha, é ele que vai chancelar. eu sei, mas... Se o VAR disse, por exemplo, que era pra dar vermelho pro Cristiano Ronaldo, o iraniano foi lá e não, o senegalês, né? Isso, foi lá e não, é pra dar amarelo. Sim, mas o constrangimento foi de quem? Parou o jogo e foi pra tela. Aí tu já ficou na Quem é que bateu discussão. o escanteio que deu o pênalti? Por que Foi ele não De Bruyne? expulsou? Por que ele expulsou? Deixa eu só fazer uma retificação. Qual O escanteio? escanteio que redundou no pênalti. Não foi a falta? Não, foi... Uma Não, retificação. qual? Vai. O De Bruyne é da Bélgica. Não, eu fui falar uma coisa. Manzurkic. Não, quem foi que bateu da França a falta? Griezmann. Foi o Griezmann? Griezmann. Fui falar uma coisa. O Griezmann bateu a falta. Quem foi que bateu o escanteio? Griezmann. Acho que o Griezmann Quem também. foi que bateu o pênalti? Griezmann. Foi o melhor em campo, na final. E ele fez mais o quê? Ele não demoliu com o jogo. Ah, ele participou de um dos Então gols. tudo foi o vídeo. Time vencedor. Não, é aí que eu quero chegar. O vídeo decidiu a Copa, decidiu quem foi o melhor da final da Copa e podia decidir quem era o melhor. Se o Griezmann tivesse ali taco a taco com o Modric, mas quem estava era o Mbappé, acabou ganhando o Modric para contentar mais gente. Mas se fosse o Griezmann que tivesse ali, Eu só ele queria ia ser fazer o melhor do jogo, o melhor Isso. da Copa e a França ia Uma ser campeã. retificação. Esse lance do Cristiano Ronaldo não foi o senegalês, foi o árbitro mexicano César Ramos, o mesmo que fez o Brasil e Suíça. O mesmo árbitro foi. Desse lance da possível expulsão. Errou lá e acertou aqui. É, isso aí. Ele deu E a apitou volta. Grêmio e Real Madrid O também. do Grêmio Esse é Real mesmo. Madrid. O César é mexicano, né? Mas voltando no melhor da Copa, Rec, o Modric, então, ele reafirmou que ele foi o melhor no Mundial de Clubes e o melhor no Mundial de Seleções. O Mundial de Seleções é difícil ser melhor. Clubes é uma barbada. Esse Mundial que disputou era uma barbada. Com Barbada? Só o Real Madrid e o Grêmio, não é ser dos outros times. A Copa do Mundo, não. Pô. Tu tem 32 seleções, tu tem 10 seleções com craques. O Mundial, o Grêmio e o Real Madrid. E o Grêmio foi o que foi. Eu não ia tirar alguém do Grêmio. Era alguém do Real Madrid. Por falar, pulando a arbitragem um pouco, os caras ficaram impressionados, os colegas, com o desempenho do Arthur nos primeiros trabalhos lá. Será que a seleção brasileira começa por Arthur? A Já próxima? treinou? Já andou se movimentando, né? porque- Chamou a atenção dos companheiros. Impressionaram. O que ele fez foi o trabalho físico ontem. Então, mas se impressionaram, disseram com a desenvoltura. Ah, não, eu recebi até um vídeo. A postura profissional dele é muito boa. Esse é um jogador diferenciado. Esse é um jogador. se preparou para esse momento. Ele se preparou. Esse Ele jogador chamou a tá atenção preparado. dos companheiros. Esse vai ter vida longa na Europa, em grandes clubes, porque é bom jogador, evidentemente que sim. Mas além de ser o grande jogador, ele tem uma estrutura pessoal, familiar, ele tem formação, ele tem cabeça, Já ele que tem o conduta. Belete fez carreira na Europa. Não, mas Porque também tinha essa postura. Mas Um o grande Arthur cara. joga mais que o Belete. Mas não é só tu pegar assim, Rec, grandes jogadores que foram para a Europa e voltaram, que não foram bem, grandes jogadores. Aí, por que não foram bem? Nós temos exemplos, até alguns que são treinadores hoje. Por que não foram bem? Porque a conduta não era profissional. Porque os que foram bem, Falcão, vou dar um exemplo, foi super bem. Dunga Dunga jogou em tudo que foi lá. É isso aí. Nunca reclamou de falta Só de em grande feijão. clube. Só em grande clube. Porque tem uma conduta profissional. Quer dizer, o cara está preparado para aquilo. E o Arthur não tem a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Se fosse outro jogador, eu vou pegar o exemplo do Luan do Grêmio, que é o jogador que foi cotado, eu não sei se teria a mesma. Eu não sei se teria o mesmo sucesso do Arthur. Estrutura. Porque são condutas diferentes. Tu vê o Arthur pelo pouco tempo de profissional que tem, mas tu vê pela conduta fora do campo, pela conduta dentro do campo.
Então, e sendo bom jogador, Nós temos um problema sério de meia cancha aí. O que nós temos ali no começo da meia cancha de jogador de nível? O Wallace não confirmou, Dourado não confirmou, Renato Augusto terminou, Paulinho terminou, Casemiro, Fernandinho Fernandinho terminou. O Casemiro joga ainda. O Casemiro tem 25 Não, o Casemiro tem agora. 26. Não, 25, joga. 26. Não, aí vai surgindo jogadores, vão surgindo. Aquele Thiago Maia que jogou no Santos é bom. Eu gosto do Maicon do Corinthians também. Maicon, Foi vendido agora, não foi? foi. Mordedor. Esse é o grande problema. Quer dizer, nós estamos terminando com o Campeonato Brasileiro. A desqualificação do Campeonato Brasileiro nessa parada. Nós estamos vendendo já para a Arábia de novo. Velho. O Anselmo. Pega assim, pega o goleador do campeonato, talvez o grande jogador do campeonato até então, o Roger Guedes. Sim. Era o grande jogador. Vai para a Arábia, para a China, foi para a China. Mas tu viu como é que era o esquema do Roger Guedes? Ele pertencia ainda 70% ao Criciúma, 20% ao Palmeiras. É daqui, né? 10 ao De Atlético. Birubá, sabia? É. Fiquei sabendo Ele fazer pouco chegou a tempo. jogar na Várzea aqui. Alguns falaram que ele jogou no Grêmio. Não, ele esteve no Grêmio e acabou não ficando. Não sei o que houve. Mas aí o Atlético Mineiro, eu estava vendo que era o time, hoje acho que é o segundo lugar do campeonato, não é isso? O Atlético é o segundo. Perdeu o hotel. É o segundo junto com o São Paulo e o Inter fica um ponto atrás do São Paulo e do mas o Atlético tem critério para ser segundo. É, segundo. Perdeu o hotel, perdeu o Roger e perdeu um outro jogador titular. Casares. Não, só perdeu a Nata. O time que Perdeu está o em que tinha. segundo. Aí ele trouxe um Tá aí o colombiano. Gustavo Blanco também, que vinha se destacando, se lesionou e está fora. Ele trouxe Perdeu um colombiano. O próprio Palmeiras, que é o primo rico dentro da competição, perdeu talvez, se não o melhor, um dos melhores jogadores que é o Keno. O jogador que estava... E tu viu que já está sendo revendido por 4, 5 vezes mais caro. Nem estreou Alguém no ganha. Egito. Alguém ganha. Aí o Borja parece assim, tem que ser. Palmeiras vender... diferente, tá? Senão o Grêmio tem que fazer caixa, precisa de um dinheiro. O Keno era Palmeiras titular. tá precisando- titularíssimo. Depois de demorar um pouco para firmar, time com o Dudu e Keno Jogador-chave do Roger. Jogador-chave do Roger. O ataque do Palmeiras passa pelo Keno. Foi vendido. Aí perdeu o Borja, que está machucado, parece que é um troço longo, né? Perdeu o Tietê. Vendeu o Tietê. Bah. O Corinthians, Vendeu muita gente o também. Corinthians vendeu 5 jogadores. O Corinthians, se passar na frente lá, eles vendem. O cara passar gritando, vende o fulano, Vai ser vem outro aqui, campeonato. chega, compadre. Vai ser outro campeonato. A partir de agora, a gente, até para conhecer os E aí o times, Inter tem chance? São Paulo tá mal. Não, o Internacional tem parecido chance. com o Inter, da informação. O Internacional tem chance, mas também é interessante isso, né? Quer dizer, parou 30 dias e vem com 3, 4 jogadores machucados. Jogadores importantes, né? O Moledo tinha firmado o sistema defensivo, jogador importante. O Damião, a referência é importante, não tenho dúvida, vai ter que jogar quinta-feira improvisando o William Potter naquela função que não é dele. O próprio D'Alessandro, que tem uma qualificação técnica, machucado. Quer dizer, o Patrick suspenso. Eu acho que o Internacional, o seu campeonato, ele pode até mudar o campeonato no percurso dele, mas o seu campeonato é chegar na Libertadores. Até pode mudar. É chegar na Libertadores. Daqui um pouco, se deixar espaço, vamos embora. Já voltamos. Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou 986317709. Fale agora mesmo com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br, casas maravilhosas, no tamanho do que você pode pagar mensalmente, constrói rápido, constrói com precisão, material só de primeiríssima qualidade, esperando a sua ligação aí, o Fernando. 986317709, Fabrício e o Zac aqui estão com muita grana, tá aí, se tiver um terreno que queira construir, também dá um jeito de fazer ali o empreendimento, a Madelomba Casa e Construcão.com.br.
Eu acho que eu tô com muito? Tá com muito, cara. Isso é histórico. O Fabrício Muita é outro dívida. que acumulou bastante. Muita dívida. Golaço, assessoria ao consumidor. O Fabrício trabalha em 5, 6 empregos, tem que estar com muito, né? Assessoria ao consumidor. Defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Ligue agora, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. Um cliente Golaço financiou o veículo, prestação de 950 caiu para 475. Vantagem inicial, R$20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata, 50%, ligue agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Reservas, @embaixador.com.br. Está nos assistindo? Comunica lá que assistiu aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Quer dizer, já tem desconto bem interessante, vai ganhar mais 10% sendo o nosso telespectador. Marque a convenção também lá para o embaixador e, igualmente, marcando a convenção da sua empresa, da sua instituição e tal, vai ganhar outros 10% de desconto. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. Fache.com.br, fala lá com o seu Wilson e vai sair negócio. Grêmio treinou hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho, com os retornos de Ramiro e Everton. O Grêmio aos poucos vai recuperando. Jogadores estão já prontos, né, recuperados de desconforto muscular e ficam à disposição para o jogo contra o Galo, quarta-feira, 9h45 na Arena. Léo Moura e Cícero foram preservados do treinamento, mas não devem ser problema para o confronto. Quem preocupa é o zagueiro Kahneman, que mais uma vez não treinou e passa a ser dúvida. Argentino não trabalhou não trabalha desde a última quinta-feira. Capitão Maicon também não participou do treinamento hoje e está fora da partida. Tricolor aguarda nome de Marinho aparecer no bid para poder contar com o atacante, prazo até às 19 horas da manhã. Mas se jogar o Everton, a tendência é que o Marinho fique no banco de reservas. Colorado treinou pela manhã no CT Parque Gigante, sem Moledo, sem Damião. Dupla está fora da partida contra o Atlético Paranaense na retomada do Brasileirão. Quinta, 21 horas lá na Arena da Baixada. D'Alessandro treinou normalmente e deve ficar no banco de reservas no Paraná. Provável, time do Internacional, Danilo Fernandes, Fabiano, Danilo Silva, Cuesta, Iago, Dourado, Zeca, Edenilson, Nico Lopes, Luca e Potker. Anúncio oficial da contratação de Jonathan Alves pode ocorrer ainda hoje. Atacante já treinou com o grupo e vai assinar vínculo de empréstimo de 1 ano. Se fala em 1 ano e meio. Expectativa da direção é ter o atleta à disposição já para a partida contra o Ceará na próxima segunda-feira. Emerson Santos está em Porto Alegre desde sábado. Ele que vem do Palmeiras, ficou livre no Botafogo, vai assinar vínculo de empréstimo até dezembro de 2019, com passe fixado em 3,5 milhões de euros, por 50% dos direitos. Esse jogador tinha ido bem no Botafogo. E já tinha interessado ao Inter. No Botafogo tem essa boa lembrança, no Palmeiras não foi bem. Não jogou? Jogou uma partida. 3 partidas. É? Hoje tem Vasco e Bahia às 8 da noite, placar de ida 3-0 para o Bahia, Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético Paranaense, jogo de ida 2-1 para o Cruzeiro. Esse jogo é no Paraná ou é em Minas? Em Minas. Então, o Atlético perdeu no Paraná para o Cruzeiro. Então Bahia e Cruzeiro deve passar, né? Treinador novo no Atlético, né? E no Bahia novo. também, né? O Anderson. No Bahia também. Anderson Moreira. Parecia que não ia largar nunca o América. Né? A vantagem do Bahia é muito grande. Depois eu quero ouvir a opinião de você sobre o trabalho do Odair e também essa entrada do Zeca na meia cancha. E no Grêmio, para o Marinho jogar, quem é que pode sair? Já voltamos. Zac, o Odair melhorou na tua concepção, porque a última vez deu uma criticada forte aqui. Né? Não, assim, eu tenho que reconhecer, né? Tem que reconhecer. O Odair,
primeiro tem que reconhecer a postura da direção, que eu tinha uma posição contrária. Eu achava que tinha que ter trocado, a direção teve convicção, manteve. Eu acho que o Odair teve 2, 3 momentos, está tendo nesse Campeonato Brasileiro. Ele teve um momento inicial do Campeonato Gaúcho, acho que não tinha muita clareza a definição de um sistema, se atrapalhou quando teve 2, 3 resultados negativos do Campeonato Brasileiro, e aí sim eu critiquei na postura do Internacional no Grenal, que eu sempre dizia, olha, é mais para manutenção de emprego de qualquer outra coisa. O resultado não é ruim, empatar contra o adversário na sua casa, mas o desempenho foi muito ruim, foi muito preocupante. A partir dali, com os resultados positivos, claro que isso dá a tranquilidade ao treinador. Mas o Internacional começou a ter coerência na sua formatação. Eu criticava muito que o Internacional não tinha um padrão de jogo, o Internacional não tinha jogadas trabalhadas. Começou com o tempo a ter. Se trabalha pouco, tem pouco tempo para trabalhar, Fabrício. Isso é uma realidade no futebol, mas para todos os clubes, não só para o Inter. E o Internacional não tinha. Tu vê assim, o Internacional tinha às vezes 10 escanteios num jogo e não tinha nada, não tinha trabalhado naqueles escanteios. Aos poucos começa o Internacional a ter uma postura diferente. O Internacional hoje é um time mais estruturado. Ele começou a acertar de trás para frente, é importante, quer dizer, na medida... o Moledo, claro que o Moledo melhorou, mas a postura da defesa, com a qualificação do Zeca numa lateral, o Internacional começou de trás para frente a ficar um time mais firme, um time mais coeso. Bom, ele começou a não tomar gol e daí vai se mexendo do meio para frente. É um trabalho evolutivo, né? Todo mundo fala... que ele é um grande estudioso, é trabalhador, está demonstrando isso. Tomara que ele tenha a tranquilidade para prosseguir nisso. A gente vê que ele tem uma relação muito boa com os jogadores, isso é importante. Os jogadores gostam, dizem, esse é um grande caráter, isso ajuda muito. É um cara do bem, é um cara querido por todos. Eu acho que ele estava ainda naquela transição de auxiliar técnico para treinador de um grande clube. Agora ele sabe que ele é o treinador. Ele não está no risco de, vou voltar a ser auxiliar, vou ser demitido. Ele é o treinador do Internacional. Ele tem que pedir aumento, tem que dar aumento para ele, porque ele acertou por uma merreca. Mas eu acho que ele não está nem preocupado com isso. E que ele faz muito bem. Ele está preocupado em fazer com que o Internacional vá bem e aí ele vai ter os aumentos que ele merece. Fabrício. Eu acho também que ele está fazendo um bom trabalho, mas eu acho que agora ele está, de alguma forma, pensando um pouco errado. O Zeca, como lateral, se o Zeca continuasse nesse ritmo que ele estava no Inter, ele certamente ia ser chamado para as próximas convocações. Eu acho que o Zeca, se não tivesse esse problema que ele teve com o Santos, ele já estaria nessa Copa de agora. E eu acho que o Fabiano vai bem, mas não com o potencial que o Zeca tinha como lateral. Mas é só para esse jogo pela ausência do Patrick. Então fica bom. Pela ausência do Patrick. Aí o Edenilson, que logo ele volta. O Edenilson não consegue fazer a do Patrick. É que o Charles e o Gabriel Jesus... Porque o Zeca é muito bom lateral. Gabriel Dias, que é uma Copa na cabeça. É que o Jesus no Mundial às vezes fazia aquela função, né? Ele era o tático. Pois é. Mas o Gabriel Dias e o Charles... Não, mas é para esse jogo. É isso aí. Aí volta o Patrick, o Edenilson no lado direito, o Patrick no lado esquerdo e o Zeca aqui. E o D'Alessandro vai jogar nos jogos do Beira-Rio. E aí acho que vai sobrar o Potter. As letrinhas são no ar só para não deixar a dúvida. Naquele lance com o Cristiano Ronaldo foi o Cáceres, o Maurício do Paraguai. Foi o nosso VAR. Nos socorreu bem aqui. É isso aí. Valeu, E lembre-se, procurem sempre dicas de arbitragem e assuntos da arbitragem no nosso canal, Central do Árbitro. Até às 19h.